Vamos começar a segunda parte aí da estrutura externa. Agora nós vamos abordar principalmente o caule, galerinha. Então, para você que não assistiu à aula anterior, nós falamos sobre os órgãos vegetativos, a origem, a função e abordamos a raiz. Nessa aula nós vamos falar basicamente do caule. Então vamos começar com a estrutura externa do caule. Você tem aí uma representação, um desenho desse caule. Nós vamos começar de cima para baixo. Lá na pontinha de cima, nós temos a gema apical, pessoal, olha lá. Gema apical. O que ela faz? É responsável pelo crescimento primário do caule. O que é crescimento primário? É o crescimento longitudinal. Continuo sem saber o que é isso, professor. Longitudinal é a altura, tá? Galera, que tipo de tecido nós vamos encontrar aí nessa gema apical? Aquelas células famosas chamadas de tecido ou célula meristemática, que são as células embrionárias da plantinha. Então, a gente acabou de ver lá na aula de raiz que aqui nessa pontinha de baixo eu tenho células meristemáticas. Nessa pontinha aqui de cima eu tenho células meristemáticas. O que isso significa? Que em altura, falando em crescimento em altura, o vegetal só cresce pelas extremidades. Tem um exercício clássico, de vestibular que fala que o sujeito veio aqui, esculpiu um coração no caule a 1 metro de altura. Se a planta cresce 1 metro por ano, após 10 anos, qual é a altura desse coração? É o mesmo 1 metro. Por quê? Porque é só na região apical e na região da terminal da raiz que nós encontramos as células meristemáticas. A planta só cresce pelas extremidades. E essas células meristemáticas aqui da gema apical vai dar origem aos tecidos adultos do caule. E as células meristemáticas da pontinha da raiz vai dar origem aos tecidos adultos da raiz. Tô bem. Vamos lá. Letra B. Olha aqui a letra B. São os primórdios foliares, tá? Então, lembra que a origem da folha eram os primórdios foliares, né? Uma das possíveis era os primórdios foliares. Então, aqui vai dar origem à folha, tá? Então, olha lá. Protuberância lateral de onde surgem as folhas. Então, além das gemas laterais, temos também aí uma possível origem dessas folhas. Vamos para a letra C. C, pessoal, é o nó. Tá aqui, ó, nó. Nó ou gema lateral. É nessa região também encontramos células meristemáticas, tá? Então, dessa região podem surgir folhas. Essas folhas podem ser folhas carpelares, então originando uma flor. Essa flor, se fecundada, vai formar o fruto. Então, o nó é a região onde encontro folhas, flores e frutos, ok? Então, olha lá, região, eu grifei, região de inserção dos primórdios foliares, com o caule, rico em células meristemáticas, fecha parênteses, porque eu esqueci de fechar aqui, tá? Bom, importante a gente entender que o nó, que a gema lateral, é uma região. Por quê, professor? Porque aí eu tenho entre um nó e outro nó, uma região chamada de entrenó, tá? Então, entrenó é a região que compreende 2 nós. Tudo bem. E a letra E, o que é? A letra E é a gema lateral. Essa gema lateral é o local onde surgem as ramificações dos vegetais. Ramificações, ramos, galhos, tá? Em português, galhos. Então, dessas gemas laterais podem surgir galhos, podem surgir folhas, podem surgir flor, podem surgir frutos, tá? Então, essa é a estrutura externa. Olha aqui,
acho que vai ficar bem visível, tá? O nó é a região, então aqui é o nó, observem as setas, nó, tá? E aqui é a gema lateral. Na cana-de-açúcar, aqui eu tenho células meristemáticas. Como é que o pessoal faz para replantar cana? Corta aqui em cima, corta aqui embaixo e enfia isso daqui dentro da terra. Dessas células meristemáticas aqui, vai surgir raiz, caule e folha, formando uma nova cana-de-açúcar, tá? Muitas vezes pode ser que nem esteja visível, tá? Mas olha surgindo ramificações da batatinha, ó. Essas ramificações é de regiões onde tem a gema lateral. Ela pode ser visível ou não tão visível. Na cana-de-açúcar ela é bem visível, na batatinha nem tão visível assim. Ok? Beleza? Bom, vamos falar dos tipos de caules aéreos. Tá? Nós vamos ter aí o tronco, que é um dos caules mais comuns que a gente encontra. É um caule robusto, lenhoso. O que é lenhoso? Duro, tá? Resistente, diferente de bambu, que é bem flexível, e ramificado. É um caule característico das dicotiledôneas, tá? Então, o tronco é um caule bem comum, pertencente ao grupo das angiospermas dicotiledôneas. O exemplo que vocês estão vendo é o pau-brasil e a mangueira. Vejam só, pessoal, aqui nós temos várias ramificações, tá? Esse tipo de caule aqui, ó, não tem ramificação, tá? Ele se chama estipe. Também é um caule robusto, só que não tem ramificações. Ele apresenta olha aqui, uma coroa foliar presente lá na gema apical, tá? É uma característica de monocotiledônea. Quem tem isso? Carnaúba e palmito. Talvez o mais conhecido para vocês é o palmito, aquele palmito que você come. Pessoal, o que é a parte comestível do palmito? A parte comestível do palmito é a gema apical dela. Então, a parte comestível fica aqui nessa pontinha. Qual que é a consequência de se comer palmito? O palmito que você está comendo, ele vai determinar a morte da planta. Para se extrair o palmito, a parte comestível do palmito, a planta vai morrer. Porque ele vai pegar essa coroa foliar, vai abrir ela e vai extrair a parte comestível do palmito. E aí não tem mais como surgir novas folhas, porque você tirou as células meristemáticas. Uma possibilidade de substituição do palmito é a pupunha. A pupunha, o sabor dela, eu acho que é bem parecido com o palmito, a consistência dela é bem parecida com o palmito, e a pupunha tem tronco. Ela é extraída do tronco, das gemas laterais. Então não causa a morte da planta, não causa a morte da pupunha. O palmito, porque é extraído de um caule tipo estipe, vai causar a morte da planta. Temos aí os gominhos, né? Gominhos, cana-de-açúcar, colmo, tá? Apresenta nó e entrenó nítidos. Olha aqui, ó, nó, entrenó, tá? As folhas não estão restritas na região apical. Vejam as folhas aqui, ó. Tem por todo o caule também, tá? Exemplo, a cana-de-açúcar e o bambu vai ter os colmos. Outro tipo de caule é a haste, tá? Essa é bem delicada, ela é bem flexível, vegetais de pequeno porte, né? E uma outra característica interessante, que a haste tem clorofila, então é um caule clorofilado, é um caule que faz fotossíntese, tá? Vai apresentar ramificações desde a sua base, desde a região bem perto da conexão com a raiz. Quem tem esse tipo de caule? Soja e feijoeira. Esse vale a pena você guardar, tá? São caules rastejantes e esse é o estolho, tá? Estolho ou estolão, é a mesma coisa, sinônimo, tá? Cresce paralelo ao solo e suas gemas formam
raízes. Suas gemas laterais vão formar raízes, folhas e flores. Então, ele cresce paralelo ao solo, aí de uma gema lateral forma a raiz, caule, folha, e assim a planta vai crescendo e vai se propagando no solo. Quem tem esse tipo de caule? Morango e as graminhas de jardim. Olha que bonitinho esse, tá? Esse nós vamos falar de caules trepadores. Por exemplo, caule do tipo sarmento. São caules que utilizam gavinhas para se fixarem. Exemplo, videira e chuchu. Isso daqui é a gavinha, tá? Gavinha pode estar relacionado com uma estrutura do caule ou com uma estrutura foliar. Por isso que vai aparecer também folhas modificadas, tá? Então, a gavinha é a estrutura que fixa, o caule é chamado de sarmento. É um caule trepador. Caule volúvel. São caules que crescem em espiral em torno de outro caule. Então, esse em espiral aqui, ó, tá vendo? Ó, esse em espiral é o feijoeiro. Ele é o caule volúvel, ele vai crescendo em espiral sob a base de outro caule. Esse caule são caules subterrâneos. Esse foi o primeiro caule que existiu, tá? O chamado rizoma. Quem teve esse caule? Samambaia, as pteridófitas. Crescem na vertical, dentro do solo, e deles emergem folhas e raízes, tá? Então, raízes para baixo, folhas para cima, tá? Então, o que você vê da samambaia visível fora do vaso são as folhas, não é o caule. O caule fica dentro do vaso. É um caule subterrâneo chamado rizoma. Esses caules são os tubérculos, também especialmente adaptados a armazenar amido, tá? Ele tem parênquima milífero em grande quantidade. Como que eu sei que é caule e não raiz, professor? Então vai uma dica. Se tem gema, é caule, tá? Se tem nó, é caule. Como que eu sei? Ó, batatinha quando nasce, espalha ramas pelo chão. Ramas, ramificação. Da onde surge a ramificação? Das gemas laterais. Se tem gema, é caule. A batatinha dá brotos, né? Esses brotinhos vêm das gemas laterais, das células meristemáticas. Raiz não tem gema, por isso que não dá brotinho. Se você deixar uma mandioca e a batatinha no mesmo local com bastante umidade, a batatinha vai apresentar ramificações. A mandioca não, tá? Porque a parte comestível da mandioca é raiz, que não tem gema. A parte comestível da batatinha é caule, que tem gema, tá? Beleza? Temos também os caules chamados bulbos, e os bulbos ainda tem 3 diferenciações. Isso é muito específico, tá, gente? Eu vou passar por desencargo de consciência, tá? Mas você já sabendo o que é um bulbo, já tá bom. As estruturas da planta crescem em torno de um botão vegetativo, tá? Então, olha aqui o botão vegetativo. E aí as folhas, os catáfilos, que são folhas, as raízes, crescem tudo em torno dessa base, desse botão vegetativo. Isso é um caule, esse botão vegetativo é um caule do tipo bulbo tunicado. Porque também tem o bulbo escamosos. Então, os catáfilos, as folhas, crescem imbricados, então parece que elas estão todas colocadas uma dentro da outra, todas encaixadas, imbricados, e não sobrepostos na planta. E ainda temos o bulbo cheio, tá? Os catáfilos são pequenos e formam uma espécie de casca. Quem tem isso é o açafrão. Galerinha, não precisa ficar decorando os 3 tipos de bulbo, tá? Na verdade, uma das partes que menos cai no vestibular é tipo de raiz, tipo de caule, tipo de folha, tá?
Então, de novo, vou passando para vocês por desencargo de consciência, tá? Invista seu tempo em outras coisas que eu peço para vocês investirem, tá? Aqui, vamos de leve, não sofra antecipadamente, tá bom? Temos também caules aquáticos, tá? Apresentam aerênquima. O que é aerênquima? É um tecido que vai armazenar ar, tá? São clorofilados e ficam sob a água. Quem tem esse tipo de caule, a Vitória Régia e o Água Pé, tá aqui, ó, tá? Então, por que ele armazena ar? Para diminuir a densidade e conseguir flutuar. Tudo bem? Beleza? Temos os caules modificados, modificações caulinares. Espinhos. Surgem de folhas modificadas ou ramos atrofiados. Então, existe acúlio e existe espinhos. Espinho é um ramo atrofiado. Nele tem todos os tecidos. Você não retira isso daqui, ó, com facilidade. Quem tem espinho, por exemplo, limoeiro e laranjeira. As rosas são acúlios, pessoal. Acúlios é um tecido, caso a epiderme, atrofiado. Então, lá na roseira, você vai lá e tira com facilidade, porque é um único tecido. Aqui dentro você tem todos os tecidos. É como se fosse um mini galho isso daqui, tá? Então, espinhos são ou folhas atrofiadas ou caules atrofiados, tá? Esses são os cladódios, tá? São adaptações às regiões secas. E é ele quem realiza a fotossíntese. Não possuem folha. As folhas foram transformadas em espinhos. Não tem como fazer fotossíntese. Então, quem vai fazer a fotossíntese é o caule. Então, o caule dos cactos é chamado de cladódios, tá? E temos as gavinhas, que a gente já falou. O caule sarmiento vai apresentar gavinhas, que são estruturas, não caule, são estruturas de fixação de certas plantas. Então, o caule sarmiento tem uma estrutura modificada para fixação, que é a gavinha, tá? Então, são ramos ou folhas modificadas. Quem tem isso? Trepadeiras e maracujá. Certo, pessoal? Com isso, a gente também encerra a nossa parte aí de caule. Restando para a nossa terceira e última parte, falar da folha. Já vamos começar. E voltamos com a nossa terceira parte sobre estrutura externa das plantas, principalmente das angiospermas, né? Agora nós vamos falar da folha, queridinhos. É o seguinte, né? Já vimos lá na primeira parte dessa aula que a folha surge das folhas primordiais, né? Ela tem a função de fazer fotossíntese, de realizar trocas gasosas e, em alguns casos, bem raro, armazenar amido, ok? Mas quando falamos das estruturas, vamos lá, ó. Nós temos aqui uma folha, né? O esqueminha dessa folha. E o limbo, vamos começar pelo limbo. O limbo é a superfície foliar, né? É a parte expandida da folha, local onde ocorre a fotossíntese, né? Então, toda a parte visível estrutural é o limbo. Tem o limbo superior e o limbo inferior, né? A parte de cima da folha e a parte de baixo. Temos também, letra B, olha no desenho, que é o pecíolo, né? Pecíolo, então volta aqui, pecíolo é o ponto de inserção da folha ao caule, é quando a folha vai se conectar ao caule, certo? Temos letra C, olhem a letra C, então o pecíolo está conectando a essa região. É a expansão, a bainha é a expansão da base do pecíolo, onde ele se abre, que fixa a folha ao caule. Antigamente aqui nós tínhamos as células meristemáticas, era o nó que
Aquele nó que você acabou de ver na aula de caule, né? Nó rico em células meristemáticas, as gemas laterais. Essas gemas se diferenciaram nos tecidos adultos que formou essa folha. Depois nós temos a letra D, que é a estípula. A estípula é essa propagação, esse propágulo aqui, tá? Então, são apêndices escamiformes que se assemelham às folhas. Por só amizade falar que se assemelha às folhas, tá? Mas isso aqui, essa expansão, é a estípula. E por último, nós temos as nervuras. O que são essas nervuras? São os vasos condutores. É o xilema e o floema. Pessoal, dependendo da disposição dessas nervuras, nesse caso aqui, nós temos as nervuras na forma de uma rede, né? Reticulinérveas, nervuras na forma de uma rede, caracteriza folhas dicotiledôneas. As gramíneas, por exemplo, o capim, ela tem essas nervuras todas paralelas umas às outras. Essas nervuras paralelas umas das outras vai caracterizar uma angiosperma monocotiledônea. Tá? Então, pelas nervuras também é possível classificar em mono ou dicotiledônea. Bom, nós vamos ter vários tecidos dentro da folha que nós vamos ver num outro momento, mas eu peguei essa imagem para mostrar a cutícula, tá? A cutícula fica sobre o limbo, normalmente limbo superior, é uma estrutura lipídica que serve como redutor de transpiração. Então, plantas de regiões bem áridas e que tem folha, vai ter a cutícula bem espessa. Folhas que vivem em regiões tropicais com alta umidade e sombreados, vai ter a cutícula bem delgada, bem fininha, tá? Bom, bem, pessoal, é isso, tá? Então, observando esses vasos, a disposição desses vasos, eu consigo classificar, então, as folhas em mono e dicotiledônea. É isso, então, pessoal. De estrutura externa, raiz, caule e folha, nós vimos basicamente tudo. Espero que tenha ficado bem claro para vocês, tá? E no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre estrutura interna. Aí o bicho pega, tá bom? Mas no mais, desejo a todos um bom estudo, né? Uma forma iluminada de se estudar, de se aprender. E até o nosso próximo encontro, tá bom? Beijo no coração. Tchau, fui!